Instituto Atlântico recebe hoje, com grande satisfação, o advogado, tributarista, professor Miguel Silva. Está conosco também o nosso decano e fundador do Atlântico, o economista Paulo Rabelo de Castro. Miguel, eu queria começar citando uma recente entrevista sua, se não me engano, para o Instituto Paulista de Contabilidade. Você cita as PECs 45 e 110, que estão em tramitação no Congresso, como importantes e, num outro trecho, acho que na direção certa. Mas não te parece que elas padecem de graves equívocos? E eu citaria aqui 3, não é? Alíquota única, que eles, na verdade, nem definem, não é? Permite aquela interferência de estados e municípios. E o período de transição, que é absolutamente inaceitável. Eu queria que você comentasse isso, obviamente, e nos desse também um panorama, pela sua experiência, o que o Brasil real, o Brasil produtivo, pode esperar do Congresso. Lembrando que nós levamos, o Instituto Atlântico levou ao presidente do Congresso Nacional, em agosto de 2019, a nossa proposta. E nós vemos o que está aí. Com pandemia ou sem pandemia, a inércia do governo do Brasil oficial, vamos dizer, é uma coisa inaceitável. Mas eu começaria pedindo para você nos falar um pouco sobre esse tema e o que você espera do Congresso. Satisfação estar com você, com o nosso querido Paulo Rabelo. Note que, no que se refere à reforma tributária, de fato, 2 PECs sobressaem e estão na mesa do relator, Aguinaldo Ribeiro, que tem a incumbência desafiadora, é bom dizer, de reunir em uma só peça uma proposta para ser encaminhada ao Congresso no que diz respeito à aprovação. De fato, vejo virtudes na PEC 45 e 110. É bom iniciar com as virtudes. E é bom dizer que, quando nós falamos de reforma tributária, nós temos que saber o porquê queremos tributar, o que tributar e qual é o grau de tributação. Para tanto, nós temos que identificar onde está a nevralgia ou as nevralgias do sistema atual para reformar. E nós estamos num momento não convidativo para a reforma, é bom dizer, porque nós estamos vivendo um momento de extensa, grande emoção por causa da pandemia. E nós temos que tomar muito cuidado, e aqui louvo as palavras do nosso querido Ives Gandra, que defende a respeito da não oportunidade, agora em 2021, de avançar numa reforma tributária devido a um momento pandêmico. Eu extraio das palavras dele uma preocupação, de fato, é que quem está lá no Congresso, em especial o relator, no momento, ele que está dando as cartas e deve preparar um texto único, ele tem que tomar cuidado que uma reforma tributária, ela é estruturante, ela deve ser perene, para décadas. Então, ele não pode se pautar pelas emoções do momento vivido para preparar um texto de reforma tributária. Daí as preocupações de Ives Gandra e as minhas também. Então, se você
der vazão aos sentimentos da emoção do momento vivido e não à razão, você não alcança a coesão, você não alcança um sistema estruturante coeso, consistente no tempo. E só havendo maturidade dos congressistas é que se afasta a emoção do momento. E eu espero que haja racionalidade, haja maturidade por parte de quem está à frente, e em especial agora o relator, como também o presidente Roberto Rocha, em preparar um texto consistente. E aí, as duas PECs têm virtudes. A PEC 45 tem a grande virtude de atacar a principal nevralgia do sistema tributário hoje existente. O problema maior do Brasil, no que diz respeito ao sistema tributário, não são os tidos tributos diretos, que incidem sobre a renda, imposto de renda, CSL, ou sobre a propriedade, IPTU e IPVA. As fragilidades, as nevralgias, o grau maior de contencioso no Brasil e dificuldades para apurar para os profissionais são os ditos tributos indiretos, aqueles que incidem sobre a receita, sobre o faturamento, sobre a circulação de mercadorias ou produtos. Entendamos ICMS, ISS, PIS, COFINS, não é? Que o ISS incide sobre a circulação econômica de serviços. Então, a PEC 45 está no caminho certo. Ela se concentra nos tributos indiretos. A PEC 110, ela é mais promissora. Ela não só ataca as nevralgias dos tributos indiretos, mas também dos tributos diretos, que têm as suas nevralgias próprias. A contar de ter 2 tributos sobre lucro, imposto de renda e CSL, um absurdo. Uma carga tributária de 34%, sendo que em outras partes do mundo a carga caiu substantivamente para a pessoa jurídica e se redirecionou uma parte da tributação para a pessoa física. Então, a PEC 45 acerta quando identificou aonde pega, onde está causando insegurança jurídica, dificuldade, complexidade no sistema tributário. Tributos indiretos. Tá. Agora, de outra parte, é consenso, e isso nós temos debatido muito no Instituto Atlântico e também nas oportunidades que temos em congressos, simpósios, escritas e entrevistas, que, de fato, a PEC 45 tem alguns pontos que precisam ser corrigidos. Do contrário, vai-se para uma reforma tributária que depois precisa reformar. Aí é melhor, então, não reformar dessa forma. Quero dizer, e que vai ao encontro do que, sabiamente, você já destacou. Como pode você unificar tributos, porque, de fato, você tem a complexidade gerada pelo ICMS e o ISS hoje, por causa de 27 regulamentos estaduais e mais de 5.500 regulamentos municipais. Isso é um absurdo. Esse é o grande problema do Brasil. Não tem sentido você ter 27 estados membros competentes para legislar sobre fato gerador, base de cálculo, alíquota, tem submissão tributária, não tem? ISS é devido na origem ou no destino? Virou um pandemônio tributário, um manicômio tributário. E, em especial, por causa do ICMS e ISS. Tá, só que eu não posso unificar tais tributos
com a fixação de uma alíquota única. A unificação em um tributo nacional, como se propõe na PEC 45, como também na PEC 110, com base num tributo nacional, IBS, é louvável, 45 e 110. Agora, a PEC 45 peca de morte, estabelecendo uma alíquota única, não louvando a questão do critério da essencialidade dos produtos e serviços. Eu não posso tributar com a mesma alíquota produtos e serviços básicos em confronto com os supérfluos. Eu não posso ter alíquota igual para bebida alcoólica como para arroz e feijão. Por isso que nós, Instituto Atlântico, sugerimos 5 faixas. No que se refere às outras nevralgias, eu abro espaço para o nosso querido Paulo Rabelo, que pode contribuir muito também aí na análise. Paulo, você. Pouco acrescentar às sábias palavras do nosso querido diretor jurídico, Miguel Silva, mas que fala independentemente do chapéu de ser ou não ser atlântico, porque ele está falando com a sabedoria de quem é jurista e é um tributarista que atende a milhares de clientes Brasil afora, portanto, sem demérito dos teóricos da tributação brasileira, os teóricos do manicômio tributário brasileiro, Miguel Silva é também um cirurgião desse processo que está à frente dele no dia a dia. Então, ele consegue perceber a inviabilidade das múltiplas legislações do Brasil afora, de ICMS, de ISS, e eu vou acrescentar, Miguel, a esdrúxula, a quase canalha legislação do IPI, que também seria migrado para dentro de um único tributo e que recentemente sofreu mais uma alteração com o decreto quase de incompreensível leitura, gerando modificações, novas modificações na tabela do IPI, na TIP. Portanto, o Brasil, para falar desses tributos que seriam reunidos na base de um único imposto sobre o valor agregado das mercadorias e serviços, ele, como você bem disse, tem uma virtude básica, que é a da tentativa de simplificar, trazendo 5 tributos, ou até mais do que esses, como na 110, para uma mesma base. Só que há uma mentira, um engodo, certamente involuntário, não é uma mentira maldosa, mas acabará sendo uma mentira extremamente prejudicial ao Brasil e às já capengas atividades econômicas brasileiras, deixar que haja uma convivência, como propõe a PEC 45, e isso pouca gente para ver, que a proposta envolve 10 anos de convivência incestuosa entre um sistema que terá o novo imposto, que chama-se IBS, mais um imposto seletivo sobre o qual ninguém fala, mas, para mim, é o novo cavalo de Troia, é o novo IPI, que vai crescer por legislações ulteriores, com alíquotas para isso e para aquilo outro, vão ajustar, portanto, na prática, a chamada alíquota única para uma multiplicidade de alíquotas, dada a soma que se fará do IBS, sobre o qual todos os economistas debruçam suas loas, seus elogios, e o patinho feio, o imposto seletivo, que na legislação se deixou para algumas atividades prejudiciais à saúde, como o cigarro, supostamente perigosas se consumidas com exagero, como as bebidas alcoólicas, mas que já na PEC 110 tem um endereço muito mais amplo, alcançando também áreas que hoje são cobertas por uma legislação de ICMS e de IPI, como automóveis,
telecomunicações, etc. Então, eu acho que há um cavalo de Troia nessa PEC 45 e queria, portanto, que você comentasse que eles não entregam o produto prometido. Prometem uma simplificação quando vão entregar um aumento da complicação. Por quê? É preciso que as pessoas que estão nos acompanhando entendam. No dia seguinte ao dia 1 da reforma, nós teremos, convivendo, e você, como grande jurista e tributarista, vai receber clientes que vão perguntar como é que eu faço com ICMS, com ISS, com IPI, com a PIS, com a COFINS, e alguém poderia dizer, mas peraí, no dia 1º da reforma, você, o tributarista, vai responder sobre ICMS, IPI, isso não acabou, não? E na cabeça das pessoas, todas essas categorias tributárias vão ser extintas, mas não serão. Nem no primeiro ano, nem no segundo. Aí disse, bom, mas talvez logo depois que acabar o governo Bolsonaro, não, nem depois do próximo mandato do próximo presidente e nem depois da reeleição do próximo presidente, se for reeleito, porque a promessa é ficar em 10 anos com o IBS novo, com o imposto seletivo novo, com o velho IPI, com o velho ICS, com o velho ICMS e mais. Todos esses entes da federação, estados e municípios, continuando a legislar sobre os tributos antigos. Isto é uma maluquice. Isso não deveria ser nem objeto de uma proposta. Agora, a maluquice não para por aí. É que, na ânsia de capturar o apoio político dos estados e municípios, cria-se uma figura esdrúxula de uma tal alíquota singular, ou seja, dizer, a alíquota única, que é única, é uma alíquota só, viu, Rafael Vecchiati? Só que ela é fracionada em 3 partes, para a União, estados e municípios, e os estados e os municípios poderão alterar a seu bel prazer para cima, ou eventualmente até para baixo. Então, vão ser 27 alterações estaduais e 5.570 alterações municipais. E vamos ter que ter um aplicativo, talvez até maior do que os aplicativos tributários atuais, para ir consultar a maluquice de poder enviar um produto ou prestar um serviço para um outro estado, um outro município. Só que a maluquice não para por aí. Como nós vamos alterar a origem, destino, que hoje há um compartilhamento da receita à vida do ICMS, sempre que há uma passagem de um estado para outro da mercadoria, entre o estado que origina, produz, e o estado que recebe, onde está o consumidor. Sendo 100% de destino, haverá um prejuízo bilionário para todos os estados onde a atividade produtiva é relativamente às atividades de consumo mais importante. São esses os estados, em geral, que têm um grau de desenvolvimento mais acentuado. Cito o Paraná, cito o Rio Grande do Sul, cito o Mato Grosso, porque é um estado eminentemente produtor, mas cito também uma Bahia, que tem também uma base produtiva mais ampla. Esses estados vão doar recursos tributários de graça, vão se tornar perdedores nesse compartilhamento, portanto, não haverá neutralidade. Eu acho que uma maluquice dessa não passa no Congresso, a menos que eles continuem perpetrando a falta de responsabilidade que tem caracterizado o Congresso Nacional. Qual é? Até hoje não apareceu, e há dias consultei um experiente parlamentar que me confirmou que não há, da parte dos proponentes da PEC 45, nem tampouco da 110, nenhuma simulação sobre os prejuízos a serem causados a estados e municípios perdedores, nem nenhuma simulação sobre quanto vai se elevar o preço do leite, do café, do arroz, e quanto vai subir a matrícula da escola, a prestação de serviço por um hospital, e também quanto que vai ter que aumentar a nota do contador ou do advogado
porque as atividades de serviço vão mais do que duplicar a sua taxação no dia seguinte dessa proporção. Eu acho que fui bastante duro, mas eu acho que fui, antes de mais nada, claro sobre tantos equívocos e equívocos sobre os quais não há debate. O que me deixa mais ansioso, e talvez esteja refletindo isso até no tom mais forte, é porque já se passou mais de um ano em comissão e a gente não vê uma simulação na mão de ninguém. Não tem um papel, Rafael, não tem uma conta, não tem um nada. São milhares, não são centenas, são milhares de assessores no Brasil inteiro. Não tem ninguém que faça uma conta para saber o impacto que isso causaria. Eu acho que, no final, não passa. Mas, se não passar nada, caímos de volta na posição do meu preclaro amigo e irmão Ives Gandra. Então, não passa, quer dizer, o Brasil passa mais um ano, e aí, ano que vem, ano de eleição, mais 2 anos. Depois, no ano que começa um outro governo, ele vai dizer que ele primeiro vai consultar as bases, porque certamente o Brasil vai querer eleger um próximo presidente que não vai estudar a questão tributária preliminarmente, a questão do voto. Ele vai querer fazer um programa de auditório para ganhar a eleição. Então, portanto, em 2023, ele vai consultar alguém. No ano de 2024, ele vai finalmente chegar a uma conclusão, mas já não tem base política, e nós vamos ingressar em mais uma década com esse cipoal tributário. O Brasil não merece isso. Nós temos que adotar a proposta do Instituto Atlântico, proposta essa encaminhada juridicamente por este maravilhoso profissional, chama-se Miguel Silva, onde estão respostas práticas para essas críticas que nós fazemos. Não estamos só fazendo críticas, eu acho que é importante que o Miguel, nesse momento, apresente um pouco as ideias do Atlântico para dizer, tem solução. Se não tem solução, é porque nós somos irresponsáveis no não estudo da matéria tributária. Não tenha dúvida. Eu só queria fazer uma única observação antes de passar a palavra para o nosso candidato, para o nosso convidado, desculpe, porque é aqui que está o âmago da questão, Miguel. Nós estamos, eu diria, eu concordaria apenas teoricamente na sua observação e do próprio Ives Gandra, a quem também respeito muito, sobre a não oportunidade de qualquer reforma. O fato é o seguinte, por essas observações, e está aí o testemunho do nosso conselheiro, do Paulo Rabelo, que, assim como eu, vive os últimos 40 anos da vida pública do Brasil intensamente como espectador, na verdade, mas um espectador que contribui. Veja só, nós estamos falando nessa oportunidade ou na perda de oportunidades há mais de 40 anos. O Instituto Atlântico começou, se falarmos apenas no último estudo sobre a questão tributária no Brasil, nós começamos a falar disso em 2010. O Movimento Brasil, antes um pouco, na verdade, claro. O Movimento Brasil Eficiente, que deu respaldo com 300 mil contribuintes endossando a nossa proposta lá atrás. Assinando o manifesto nosso, não? No nosso manifesto. Veja, isso é mais do que a votação de um excelente deputado, né? Então, o Atlântico tem legitimidade para fazer essa contribuição. Não é uma coisa do nada. É uma coisa pensada por gente do Brasil produtivo, do Brasil real, distante da Ilha da Fantasia que se tornou Brasília. E todo mundo, todos os políticos, não, mas agora não é oportuno, agora não é o momento, agora isso, agora aquilo.
E o Brasil está aí há décadas. Eu, mais jovem, conheci Singapura, Hong Kong, a Coreia do Sul. Nos anos 70, essa gente não era nada, nem nos anos 80. E olha, veja o que aconteceu com o Brasil comparado com esses países emergentes. O Brasil não merece isso. Os brasileiros não merecem isso. Então, nós precisamos fazer todos os nossos esforços, intensificar a nossa contribuição e mover o Brasil produtivo, porque eu não conheço outra proposta. Li a PEC 45, a 110, outras, debati as propostas do Simplifica, que tem algumas coisas, enfim, interessantes, mas a única proposta que engloba todos os pontos é a proposta do Atlântico. E aí eu passo a palavra a você, porque acho que nós devemos enaltecer as qualidades da proposta do Atlântico. Você brincou, né, Rafael, que ele era candidato. Aí depois, não, o jurista. Mas eu acho que Miguel Silva é candidato, sim. Ele é candidato a ser o jurista da reforma tributária brasileira. Ele é um homem que está qualificado pelo seu porte intelectual, pelo seu conhecimento técnico, jurídico da matéria constitucional tributária e também da vida prática do setor produtivo, a ser a pessoa que oriente os parlamentares brasileiros. No entanto, quantos parlamentares já procuraram Miguel Silva, que eu saiba, oficialmente nenhum? Quantas audiências ele foi convidado, que eu saiba, ainda nenhuma. Portanto, a minha reforma tributária brasileira, que presta, ainda não começou. Não começou, e eu tenho certeza absoluta, não é à toa que o Atlântico está convidando o Miguel Silva, porque não tem ninguém mais preparado com o pé no chão para defender esses pontos. E é isso que nós queremos. Está na hora do setor produtivo brasileiro invocar a ação, porque nós só ficamos aí aceitando as desculpas dos parlamentares. Ora, o que acontece no Brasil? O Brasil está parado há décadas. Não é só uma paralisia por causa da pandemia. A esse propósito, eu quero dizer, para não parecer preciosismo, já que somos aqui parte de uma mesma organização, dizer que foi só Miguel Silva que não foi lembrado numa audiência parlamentar. O anterior contribuinte intelectual nosso, o jurista também igualmente competente, professor Gastão Toledo, não foi convidado para dar a sua contribuição, e ele é conhecido, pessoal de todos esses parlamentares. Por que será? Eu acho que o professor Ives Gandra, o filho dele, o Rogério Gandra, igualmente conhecido, não foram convidados. O professor Hamilton Dias de Souza, ex-presidente da Academia Internacional de Direito e Economia, que me conste, tampouco foi ouvido pelo Congresso Nacional. E eu não sei se Everardo Maciel, que teve uma participação muito vasta no processo, assim como outro secretário da Receita Federal, que foi até escorraçado do governo Bolsonaro por estar tendo ideias próprias, o professor Marcos Sintra, vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, tampouco foi ouvido. Aliás, esse foi enxotado. Então, na realidade, a reforma tributária, as pessoas pensantes e que têm noção da vida prática nacional ainda não começou. Miguel, professor Miguel, tributarista Miguel, conselheiro do Atlântico, bem-vindo novamente à sua palavra. Primeiro, registrar o agradecimento aí pelas palavras. E, segundo, trazer novamente à baila as sábias palavras de Ives Gandra em recente entrevista aqui para o Instituto Atlântico, que está disponível aí no canal do YouTube. Quando Ives Gandra traz à baila a questão da oportunidade, ele
como pano de fundo, de forma implícita, ele nos desperta se teremos maturidade, Exatamente. racionalidade lá em Brasília para dar vazão a uma reforma tributária. E aí, minha ponderação eu acredito que sim. Aguinaldo Ribeiro tem essa maturidade, há sinais desse sentido. E quando você vai para uma reforma tributária, como qualquer reforma constitucional, não podemos esquecer que reforma nada mais é do que a somatória da tecnicidade com a vontade política. Pela primeira vez, vivo o direito tributário há mais de 30 anos, pela primeira vez vejo vontade política em Brasília e em nível nacional, inclusive os governadores e prefeitos, em prol de uma aprovação de reforma. E isso é inafastável, isso nós não podemos perder, de fato, agora em 2021, porque para 2022 aí vem a eleição para presidente. Então, a vontade política existe, e aí há uma grande oportunidade. E a tecnicidade é que reforma tributária que queremos. É bom dizer, e Ives Gandra e tantos outros, e que também defendo, uma coisa é uma reforma tributária literária, acadêmica. Outra coisa é uma reforma pautada no direito aplicado, uma reforma pragmática. Vivendo aí a advocacia e atuando aí como consultor, vivendo a contabilidade também há muitos anos, vivo o direito na prática. E por isso que procurei contribuir com uma proposta pragmática, que vá ao encontro das necessidades das empresas, dos profissionais. Nesse sentido. É uma reforma tributária pragmática e não literária. No que se refere às nevralgias da PEC 45, a sua virtude está, então, na unificação, porque a unificação dos tributos indiretos, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, gera simplificação num primeiro plano. Está aí, para aí a virtude. Agora, você não pode colocar a alíquota única, como bem apresenta nosso querido Paulo Rabelo. Isso é básico. Isso é básico. Como é que você vai tributar cigarros da mesma forma que um serviço básico, uma alimentação básica? Você não pode. Daí a nossa sugestão em 5 bases, ou seja, com 5 faixas. Uma tributação padrão, elevada para pegar os produtos e serviços supérfluos e 2 faixas reduzidas para produtos e serviços essenciais para a sobrevivência. Agora, outra fragilidade, e é bom dizer, a proposta nossa ataca também esta nevralgia. Você não pode levar para o IBS uma sistemática legislativa em que tenha uma alíquota padrão e cada município ou estado poderá fixar a sua alíquota. Continuar no círculo vicioso. Se Brasília aprovar, como está na PEC 45, a possibilidade de ter uma alíquota padrão para a fixação da taxa reservada, ou seja, da tributação reservada à União, sendo que a parte da alíquota única, que não é única, a parte da alíquota estadual, cada estado vai fixar. Nós vamos continuar com 27 regulamentos. Continuaremos com a parafernália. E cada município vai poder também fixar a sua parte. Continuaremos com mais de 5.500 municípios, ou melhor, 5.500 regulamentos. Então,
não sairemos do círculo vicioso. O câncer desse país se chama ICMS e ISS, com 27 regulamentos e mais de 5.500 regulamentos municipais, 27 estaduais. Então, é a tributação indireta, onde ela é regressiva, ela penaliza os pobres e tem carga tributária menor, ricos, porque, é claro, o princípio da proporcionalidade matemática. Ela, o quê? Não resolve a questão de ter tributação única com alíquota única, para ter uma legislação única, para que as empresas e os profissionais se organizem, formem preço, tenham preços competitivos em nível internacional, que não tenham tantas obrigações acessórias como hoje há, com uma tributação unificada, com alíquota unificada, tudo ficará mais fácil para estabelecer em normas infraconstitucionais, porque também não podemos esquecer que Constituição Federal ela só cuida de denominar o tributo, estabelecer o fato gerador e a quem compete. Depois vem a legislação complementar. Se o pau nascer torto, meus amigos, morrerá torto toda a sistemática infraconstitucional. Daí a importância do tema de, na origem, resolver a PEC 45. Além disso, essa fase transitória que se torna perene, ou seja, porque quem estabelece uma transição de 10 anos para sair do velho sistema tributário para o novo, é porque não está seguro do que está se propondo. E aí, pensa em nível de custo administrativo, tecnológico para as empresas. Os profissionais vão ter que conviver com dois sistemas tributários. E diga-se de passagem, é pior do que o atual. Pior que o atual. E daqui 10 anos, batata. Vai haver discussão lá na frente de prorrogarem. Como na prática? Porque uma coisa é o direito teórico, o direito acadêmico, outra coisa é o direito prático. Ora, na Lei Complementar 87 de 96, se estabeleceu que as empresas poderiam se creditar de ICMS na compra de material de consumo. Lei Complementar 87 de 96, nós estamos em 2021. Se estabeleceu um prazo para entrar em vigor. Até hoje, não entrou em vigor. Prorrogou-se a todo tempo esse crédito ICMS de material de consumo. É isso que vai acontecer nessa transição. Uma coisa é o direito literário, outra coisa é o direito aplicado. Pois é, Miguel, é muito bom, muito importante essa sua distinção e esse ponto que você tocou. Uma coisa que eu gostaria que você comentasse, que eu acho que é inédito em qualquer das aproximações que essas propostas têm dito, e não há nada semelhante à criação do ONDA, né? Do Operador Nacional da Distribuição da Arrecadação, que é um fato, uma criação inédita da proposta do Atlântico. Você imagine isso funcionando, que maravilha que seria, que tem um efeito político que eu acho que ele sobressai até o efeito econômico. É o fato da independência de estados e municípios pararem de terem que ir a Brasília pedir o favor, o que nós chamamos há décadas do pires na mão. Você tem direito à sua arrecadação, mas você tem que ir lá a Brasília para tentar liberar o seu direito. Isso é ridículo. Então, queria que você comentasse um pouco esse fato da criação do ONDA pela proposta do Atlântico. Ora, eu dou aula daquilo que vivi. Na minha trajetória profissional, eu já fui
antes de advogar no campo tributário, no âmbito do direito empresarial, eu já fui contador de empresas na década de 80. De lá para cá, houve uma revolução na forma de apurar impostos. O SPED contábil, por meio do Decreto Federal 6.022, o SPED contábil, depois SPED fiscal, o SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, é um marco. E se prometeu valer-se do SPED, nota fiscal eletrônica, que faz parte, é um módulo do SPED. O governo federal, me lembro, na época, ministro da Fazenda, Guido Mantega, prometeu que haveria redução de carga tributária pela diminuição da sonegação por meio da nota fiscal eletrônica, porque aumentou a arrecadação, porque fica mais difícil sonegar nesse país com a NFE, de fato, só pegar os números, e prometeu o quê? Como haveria uma base maior de contribuintes contribuindo, se diminuiria a carga tributária dos impostos indiretos. Entenda, em nível federal, IPI, PIS, COFINS. Isso não ocorreu. Você tem hoje uma massa de dados do SPED, e o empresário sabe disso, teve custo para implantar isso lá no RP. O contador, contadora, está vivendo isso na prática. Está hoje andando com toda a excelência a NFE, o SPED contábil, o SPED fiscal. Ora, o que é o ONDA, Operadora Nacional de Distribuição de Arrecadação? É o quê? Fundir a NFE e demais módulos pertinentes do SPED com o sistema bancário para afastar as obrigações acessórias desnecessárias, para que o contribuinte não tenha que ficar apurando, declarando desnecessariamente algo que o contribuinte, melhor dizendo, o Estado já tem esses dados na sua base de NFE. Então, objetivamente, o que está na reforma tributária, na PEC 45 e na 110 também, é o quê? O IBS, como vai contemplar tributos federal, estadual e municipal, teria que criar um comitê gestor fiscal. Está lá. Para o quê? Cuidar da partilha, para atribuir e legislar de tal forma que não ofenda o pacto federativo. Ora, isso vai trazer mais custos. Você imaginou o que isso seria pelos exemplos históricos que temos no Brasil? Não é? Perfeito. Você imaginou complicação nessa? Ou seja, vem aí mais um órgão para cuidar da legislação e da partilha do IBS. Isso é direito teórico, literário da Tavênia. Ora, olhando para a prática, buscando facilitar a vida das empresas, você tem que fundir NFE com o sistema bancário, que é eficiente, e a NFE é eficiente. Então, você, o quê? Basta colocar campos da NFE, atribuindo quanto do IBS é para o federal, estadual e municipal. O contribuinte, ao preencher, isso é tudo sistêmico, é colocar mais alguns campos na NFE, que já está aí, a pleno vapor, facilita a vida do contribuinte, reduz custos. Para que comitê gestor? Para que um novo órgão para gerir a legislação e a partilha do IBS? Estabeleça o ONDA, Operadora Nacional de Distribuição de Arrecadação, a qual, inclusive, já coloquei como se daria a implantação do ONDA lá no artigo 146 da Constituição Federal. Está lá, nós entregamos. É bom dizer que estivemos em Brasília em reunião oportuna, enquanto Raul era deputado federal, nós apresentamos essa sugestão, e isso, inclusive, na PEC 110, no estágio que está prevista lá a possibilidade da Câmara de Compensação, e aí surgiram um texto
de como se daria essa operadora nacional lá no artigo 146, e está na mão do Aguinaldo Ribeiro, esse texto do Instituto Atlântico. Então, a operadora nacional é o quê? Uma fusão da INFE com o sistema bancário, e o que acontece? O Onda seria vinculado aí, a princípio, ao IBGE. Já se sabe quem é o emissor da nota, o destinatário da mercadoria ou serviço. Aí o Onda, vinculado ao IBGE, estabeleceria quem é o estado ou município competente para receber aquela parte do IBS. E ponto final. Muito bem. Que bom mesmo. Paulo, gostaria de fazer alguns comentários? Olha, as últimas explicações do nosso mestre Miguel Silva são tão cristalinas que pouco resta a lembrar ou acrescentar. Eu apenas gostaria, porque gosto muito da ideia, é uma ideia que a gente introduziu e a gente tem a falta de modéstia de ressaltar, não é, Miguel? Que ali, nas competências tributárias há uma revolução proposta pela PEC do Atlântico que passa mal percebida, mas que, a meu ver, aí do ponto de vista macroeconômico, causará uma revolução positiva no Pacto Federativo, que é atribuir a partilha, nesse Onda, o PIS e a COFINS entrarão partilhados, porque, junto com a CSLL, a famigerada contribuição do lucro líquido, e também como contribuição se somará ao PIS e à COFINS para serem partilhados por estados e municípios, liberaremos a arrecadação do imposto de renda, que hoje, pela Constituição, sofre partilha do FPE, do Fundo de Participação de Estado, e do FPM, Fundo de Participação de Municípios, como as arrecadações, por uma coincidência até aritmética, da soma do PIS, da COFINS e da CSLL, praticamente são idênticas à arrecadação do imposto de renda, aquilo que antes não era partilhado, essas três contribuições vão para a partilha federativa, liberando aquilo que hoje é partilhado e que, portanto, é um tributo sem potência fiscal, já explico, que é o imposto de renda, passa a ser um imposto exclusivamente federal, com potência fiscal, isto é, o governo federal passa a poder fazer a política redistributiva da renda nacional, tanto da física como da pessoa jurídica, sem ter que dividir metade ou pouco mais da metade de toda a arrecadação que faz para sócios passivos que não tem nada a ver com a política federal de redistribuição de renda. O que eu digo é que hoje, como você tem que redistribuir imposto de renda, qualquer pensamento que um ministro de Economia, o presidente da República, tenha, no sentido, por exemplo, isentar, como o Atlântico defende, todos os rendimentos mensais até 5 mil reais, que devíamos estar fazendo nessa pandemia, para liberar a classe média, e a classe média baixa principalmente, esse ônus de ter que sustentar a obesa máquina pública, isso, obviamente, teria que ter uma repercussão com algum ônus ou a mais, uma alíquota emergencial a mais sobre as faixas superiores de renda ou sobre os dividendos, seja lá o que for. O Atlântico já resolveu isso, mas isso é outro capítulo, outra história. O governo não pode fazer nada disso. Por que o governo não pode? Porque quando ele isenta o imposto de renda até 5 mil reais, existem 5.570 sócios municipais e mais 27 sócios estaduais que vão levantar a mão e dizer, uai, você está isentando uma renda que também é minha, você está me prejudicando. E na hora que ele aumenta a arrecadação, seja de dividendos ou tenta se compensar, esses mesmos caras levantam a mão e dizem, não, epa, 50% disso é meu, eu quero isso, de forma que ele, qualquer coisa que faça, o governo federal hoje tem que dobrar a parada, arrecadar o dobro, porque ele vai dividir metade.
com quem não faz parte da festa. Ou seja, existe um banzé de competências federativas que tem que ser arrumado, e a proposta do Atlântico faz isso. Para mim, Miguel, e você fez parte de bolar esse descruzamento do imposto de renda, eu acho simplesmente isso muito bem bolado, porque a gente vai poder agora acompanhar desse descruzamento o imposto de renda como um imposto federal e cobrar do presidente da República, ministro da Economia, o que ele fez com a arrecadação do imposto, e não porque, bom, metade disso eu distribuo para outros. Se fica aquele jogo em que todos argumentam que o dinheiro foi embora e ninguém sabe onde é que foi parar a grana. E o Pacto Federativo, ao atribuir mais peso para estados e municípios na redistribuição do IBS, claro, aí ele vai ter mais participação de estados e municípios. Como muito bem disse o Rafael, o FPE e o FPM, que vão estar lá dentro, vão ser 100% respeitados, e o ONDA vai repartir conforme o FPE, FPM, mas com um detalhe básico: não tem mais receita de transferência. Por quê? Porque essas receitas vão ser consideradas receitas próprias, não mais de transferência, dos estados e dos municípios. Então, não vão mais poder dizer que o município tal ele não tem capacidade arrecadatória porque ele vive de transferência. Não. Hoje, uma boa parte dos municípios brasileiros, se a gente pudesse chamar as receitas ditas de transferência como receita própria, que de fato são, porque ela tem consumo, a gente poderia dizer, não, esse município tem direito a ir ao mercado de crédito, fazer dívida pública para montar um novo hospital, financiar um sistema de investigação ou de assistência técnica rural, seja lá do que for. Mas hoje não pode, porque a receita é considerada de outro que vai por caridade constitucional para aquele nível federativo. São considerações constitucionais que eu acho que acrescentam o valor da proposta do Instituto Atlântico. Parabéns ao Instituto. É verdade. E aí, eu ia citar isso, mas nós já discorremos. Eu acho que o outro grande mérito entre os itens da proposta do Atlântico está esse descruzamento dos campos tributários. Isso é essencial. E nenhuma das PECs, Miguel, trata disso. Então, o ineditismo da proposta do Atlântico é uma coisa formidável. Porque... se me permite, Rafael, eu acho que o Miguel ainda podia dar mais uma fala, uma dica sobre uma ideia genial que ele teve, como a ideia dele, aí eu vou chamar de genial mesmo. Porque muita gente fala... Eu ia apenas na era digital, experimentar uma microtaxa financeira e ficam tentando reeditar a famigerada CPMF. O Miguel e introduziu na proposta do Atlântico, praticamente introduziu com uma linha no que já existia, é a genialidade de um pequeno retoque de pintor gênio no atual texto, de forma a introduzir vamos dizer assim, a tributação digital. Eu peço que ele nos explique. Sem dúvida. Miguel, com você a palavra, nós estamos praticamente no final do nosso programa. Eu já quero agradecer demais a sua participação, bem como a do Paulo, mas está aí, acho que nós cobrimos os pontos essenciais, mas gostaríamos de ouvir essas suas considerações. Perfeito. A questão do descruzamento, ela tem uma outra virtude que apresentamos na nossa proposta, que você coloca um tributo essencialmente de natureza federal, que é o imposto de renda só para a União, e aí tem o descruzamento, e deixa os tributos indiretos, no caso aqui o PIS/COFINS, que pertence à União hoje e iria lá para o IBS, você o quê? Partilha. E tem uma outra virtude. O sistema é patente hoje, o sistema tributário brasileiro, ele é o quê? Regressivo. Ele penaliza mais o pobre.
ao descruzar, como nós alertamos na nossa proposta, permite à frente que o quê? Você diminua a carga tributária dos tributos indiretos, que é tributo sobre consumo, e gradualmente aumenta a tributação sobre a renda. E aí temos um sistema progressivo, onde se tributa mais o consumo ou melhor, tributa menos o consumo em favor dos pobres e tributa mais a renda sem a macroeconomia, ou seja, sem tributar, ao final, mais a todos. No que se refere, vocês falavam aí de um outro ponto, e até qual é especificamente mesmo, vocês falavam aí? Microtaxa financeira Perfeito. que poderia ser praticada via IOF. Foi tão cirúrgica que ficou aqui de ser resgatada. O que acontece? Se discute no Brasil hoje a famigerada CPMF. Né? Se deve se voltar ou não. O problema da CPMF, por que há rejeição da sociedade? Porque ela, o quê? Em cascata acumulativa, então ela é improdutiva, ela é contra a produtividade, ao desenvolvimento econômico. Ela é em cascata. E, além disso, tem o histórico, onde o governo começa com a alíquota baixa e aumenta no tempo. Olha lá IPMF, depois CPMF. Além disso, vamos colocar por um período. Pós-pandemia, precisamos de arrecadação. Vamos instituir, como agora Paulo Guedes sinaliza com outro nome, a CPMF, o Imposto Digital, que nada mais é do que a antiga CPMF, que incidirá, então, esse imposto digital sinalizado por Paulo Guedes, que ainda não está na proposta do governo, não está nas mãos de Aguinaldo Ribeiro, o relator, mas se pretende aí à frente, pós-pandemia, entregar o projeto desse imposto digital, que é sobre transações financeiras. Ora, o histórico não é bom da CPMF. Se concluirmos que precisamos de uma tributação sobre movimentações financeiras, nós, cirurgicamente, propomos o quê? A criação de um IOF mais amplo, ou seja, eu diria amplo. Você pode o quê? Ampliar a base de cálculo do IOF e aí resolve. Você não precisa criar um imposto digital, nova CPMF. Você consegue constitucionalmente, isso simplifica a barbaridade, fica mais palatável, assimilável pela sociedade. Você, como nós propomos, altera a abrangência do IOF, amplia a base de cálculo do IOF e aí resolve. E aumenta, completando nós, Miguel, amplia a base de cálculo e ao ampliar a base de cálculo, torna a IOF uma taxa efetivamente de 0,0 alguma coisa, uma microtaxa. Uma microtaxa correspondente a essa ampliação do IOF. Leva-se para esse imposto IOF a tributação micro que corresponderia à CPMF. Que é bom dizer que há uma confusão hoje no Brasil do imposto digital com a tributação digital que a França implantou e a Europa está querendo implantar. Uma coisa é bom dizer para todos, os profissionais, empresários, uma coisa é o imposto digital tropical que Paulo Guedes ventila. Na verdade, nada mais é do que uma CPMF com outro nome, imposto digital. O que está acontecendo no mundo é a criação de uma nova tributação, a tributação de Big Techs, da tributação de megacorporações. Aqui no Brasil, nós tributamos a pequena, média e grande empresa por faixa. Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, as grandes empresas que têm receita acima de 78 milhões, de acordo com a Lei 9.708/98 em diante.
o que está se discutindo no mundo se não cabe criar uma quarta faixa, que é tributar as mega empresas. E para ser mega empresas, a França definiu que tem que faturar por ano mais de 750 milhões de euros. Entendamos, arredondando, 5 bilhões de reais. Só 30 empresas, não é, seriam tributadas lá na França, só para vocês terem em nível de grandeza. Então, não confundamos o imposto digital que Paulo Guedes cita, que nada mais é do que a CPMF com outro nome, com Sim. a tributação digital que a França e demais países estão dando vazão, que é tributar as grandes corporações, onde a receita da Amazon na França vai ser tributada na França e não na sua sede nos Estados Unidos. Isso, ótimo. Bom, muito bem. Miguel, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Paulo, sempre brilhantando, excelente intervenção no nosso programa. E vamos levar essa mensagem adiante. O Paulo disse uma coisa formidável. A reforma tributária nem começou. Nós precisamos fazer com que a proposta do Instituto Atlântico seja a vencedora, porque não há nada melhor do que a proposta do Instituto Atlântico. Se houvesse, nós estaríamos discutindo aqui, mas não há. Infelizmente, não há. Nós precisamos conclamar todos os cidadãos, gente do Brasil real, não do Brasil oficial, eles precisam entender isso. O Brasil real só sobrevive com uma reforma verdadeira, que realmente simplifique, desonere e crie competitividade para os produtos brasileiros. Muito obrigado pela presença de vocês e nós esperamos vê-los numa próxima oportunidade. Obrigado. O objetivo é apresentar uma reforma que pare em pé. É o que propomos. Um abraço a todos. Um abraço, obrigado.